Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Paulo, ele está ali se dirigindo aos irmãos ali, os Gálatas, que estavam ali envolvidos com muitas doutrinas, religiosidade, mas não estavam vivendo pela fé. E Deus, ele disse: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Ele até diz aqui, ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, vocês viram Cristo sendo crucificado, vocês presenciaram. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, a obra de Deus não acontece, não existe, não é pela religião. Não tem religião, a religião de Deus, a religião oficial. Não existe isso. Não existe religião oficial. A religião verdadeira é essa. Não existe. Quem está compreendendo, gente? Não existe. Porque nós não vivemos mais debaixo da lei, da religiosidade. Nós vivemos pela fé, pela graça de Deus. Quem está compreendendo, gente? E é o que ele diz ali. Vocês recebem o Espírito de Deus, a presença de Deus, não é pela lei, é pela fé. Os milagres que acontecem, as maravilhas que Deus faz, que Deus opera, não é por causa da lei, da doutrina, é por causa da fé. Quem está compreendendo, gente? É exclusivamente por causa da fé. Aí, continuando aqui, você vai entender melhor ainda a experiência de Abraão, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de quem? De Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Quer dizer, a lei só traz maldição para o homem. Quem está compreendendo, gente? Você vê, tem lugares aí que pela religião eles matam. Sim ou não? É ou não é? É no Oriente Médio, lugar lá que eles matam por causa da religião, ou seja, a lei é maldição. Ah, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Enfim, as doutrinas dos homens, e isso aí só afasta o homem de Deus, só atrapalha. O que une o homem a Deus, o que aproxima o homem de Deus é a fé. Como Abraão. Abraão creu. Ele creu em Deus. Ele creu na palavra. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu vou te abençoar, e eu serei contigo, de ti eu vou fazer uma grande nação, vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção. E Abraão foi, amém? E a vida de Abraão foi abençoada. E tudo que Abraão fazia era abençoado, porque ele estava sempre ali confiando, crendo, vivendo pela fé. E hoje em dia também é assim. Nós vivemos pela fé. Pela fé. Eu, quando me converti a Cristo, eu estava meio que perdido. Estava meio com a cabeça confusa. Até porque na época estava sofrendo com uma enfermidade. E ali eu ouvia muitas coisas. Não, isso aí é uma aprovação de Deus. Isso aí é a cruz, é o karma. E tem que pagar promessa, isso, aquilo, outro. Eu não sabia o que eu fazia. Quem está compreendendo, gente? Eu não sabia, estava perdido. Aquela, né? Então, até que eu conheci a Deus, a Cristo, entreguei minha vida a Ele, e tudo pela fé. Diga glória a Deus. Pela fé. É como o ladrão que estava na cruz. Ele não foi batizado nas águas, ele não teve que fazer nenhum curso bíblico, teologia, isso, aquilo, outro. Ele só disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso, né?
quando vieres no teu reino, aliás. Ele disse ali, ó, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Com certeza, ele, né, o que estava na cruz, junto com Jesus ali, estava condenado. Com certeza ele ouviu as pregações. Com certeza ele ouviu ali falar de Jesus, do poder de Jesus, quem era Jesus. Ele ouviu o Evangelho e ele diz ali, lembra-te, coloca lá de novo, ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu, quer dizer, vieres, ou seja, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, e quem estiver vivo vai ser transformado, vai ser arrebatado. Diga glória a Deus. Então essa é a promessa. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar e vai subir primeiro. Depois quem estiver vivo aqui vai subir também. Por isso que ele diz, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ou seja, ele acreditava que Jesus iria morrer, né? Estava ali na cruz, ia ressuscitar ao terceiro dia, ia para a glória, assentar à destra do trono de Deus, do Pai, e que ele iria voltar. Ele acreditava em tudo isto. Então, pela fé, ele pediu, lembra de mim. Dizer, lembra de mim. Ou seja, ele acreditou na salvação. Aí Jesus respondeu para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, hoje mesmo você já vai estar no paraíso. Ou seja, você vai ser salvo. Diga glória a Deus. Ser salvo. Ou seja, pela fé. Ele acreditou. Quem está compreendendo, gente? Ele creu. Simplesmente isso. Ele creu, ele acreditou. E é assim que você agrada a Deus, quando você crê de todo o teu coração. Você crê e você deixa as religiosidades de lado. Ah, bispo, qual a doutrina? A Igreja Mundial não tem doutrina? Qual a doutrina da Igreja Mundial? A doutrina é a Bíblia. Quem está entendendo, gente? É a palavra. Tem muitas doutrinas aí pelo mundo afora que não se encaixa na palavra. Quem está entendendo, gente? Uma delas é impedir as pessoas de participar da ceia. Tem lugar que é assim. O pregador ali, ele impede. Não, fulano, você não está preparado, você não pode, por causa disso, daquilo outro. Quem está entendendo, gente? É doutrina de roupa, é doutrina de cabelo. Você vê os que tomaram o poder lá no Afeganistão, né? Eles tomaram o poder lá. Aquele grupo lá. Aí já colocaram um monte de lei lá. Mulher não pode isso, não pode aquilo outro. Quem viu isso aí? Vocês viram? Mulher já não pode. As mulheres que tinham conquistado ali a liberdade já perderam tudo lá. Os extremistas, ou seja, por causa da religião. É a cegueira espiritual. Quem está compreendendo, gente? É a cegueira. E esses mesmos religiosos, na época de Jesus, quando ele estava aqui em terra, os religiosos queriam apedrejar aquela mulher lá, a que era prostituta. Queriam apedrejar. Ela buscou socorro em Jesus. Ela ia morrer. Ela ia ser apedrejada até a morte.
Está ali, ó. Coloca lá em cima, lá. Ei, Jesus amado. Olha, a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e os fariseus, tá aí, os religiosos, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, mas ainda humilhava, né? Acima de tudo, ainda humilhava a pessoa. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o quê? Apedrejadas. Olha, é a lei, tá vendo? A lei. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Quer dizer, eles eram maliciosos. Não é que eles queriam fazer o que era certo. Não é que eles queriam obedecer. Eles queriam acusar Jesus de algo. Eles não tinham que falar de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só quem? Só Jesus e a mulher no meio onde estava. Imagina a cena, hein? Estava cheio de religiosos, fariseus, escribas, aqueles mais velhos, os anciãos, aqueles, extremistas. Estava ali, ó. E aí, todos ali eufóricos. Não, vamos condenar, vamos matar. Foi pego em adultério, vamos apedrejar, porque está na lei. Aí Jesus disse: então, vamos fazer o seguinte: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Aí os mais velhos, a consciência já acusa. Consciência, quem é que não tem pecado? Não existe. O único que veio nessa terra e não pecou foi Jesus. O resto, quem é que não tem? Aí, um por um, os mais velhos foram embora, até os últimos. Aí só ficou quem? Só Jesus, a mulher. Ficou lá, esvaziou tudo. Só ficou Jesus. E Jesus poderia condenar. Ele pode. Quem está compreendendo, gente? Ele pode. Porque só Ele pode perdoar pecados. É só Ele. Homem nenhum pode perdoar pecados. Só Jesus. E Ele perdoou, Ele não condenou. Ele disse, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Cadê? Sumiu? Ninguém te condenou? Quer dizer, ninguém tinha autoridade para condenar. Ninguém tinha autoridade. Por isso que eu acho um absurdo
o pregador impedir a pessoa de participar da ceia. Quem é ele? Ele é santo por acaso? Não é. Quem está compreendendo, gente? Ele é o santão? Não é. Quem é ele para impedir? Ninguém te condenou? E quando o pregador impede a pessoa de participar da ceia, ele está condenando a pessoa. É ou não é? Ele está condenando. Quem concorda, igreja? Se eu excluir alguém, eu estou condenando. Quem sou eu para condenar? Nem Jesus condena. Ele não condenou. Ele diz ali, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno, não. Vai e não peques mais, ou seja, viva uma vida nova. Diga glória a Deus. Tenha uma nova vida. Tenha uma nova vida, uma vida com Cristo. Quem compreendeu, gente? Assim também é a Santa Ceia que nós vamos participar. A Santa Ceia é para quem quer ter uma nova vida. Quem quer uma nova vida com Cristo? E não importa, a pessoa podia estar vivendo no pecado até hoje, mas se hoje ela quer a salvação, ela tem, amém? Se hoje ela quer ser salva, ter a vida eterna, ela tem. É só ela se entregar a Cristo. Diga glória a Deus. Assim como essa mulher, ela se entregou a Cristo e ela passou a ter uma vida nova com Cristo, passou a servir a Deus. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Não é a religião, a doutrina que vai salvar, que vai perdoar, que vai curar. Não. É a sua fé em Deus. É a sua fé em Cristo. A Bíblia diz, se você crê que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se com a tua boca você confessar Jesus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o teu Salvador, e no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo, amém? É assim, é desse jeito. Está ali, ó, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Senhor. Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Diga glória a Deus. Senhor é aquele que manda. Quem está compreendendo, gente? Senhor é o que manda. Então Jesus, ele tem que ser meu Senhor. Eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que andar e viver segundo o Evangelho de Cristo. Aquilo que ele ensinou, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. Se eu não pratico o que Jesus ensinou, então ele não é o meu Senhor. Quem está compreendendo, gente? A Bíblia mesmo diz, por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Então eu não sou o Senhor. Está escrito. Não adianta eu falar, Jesus é meu Senhor, mas eu não faço o que ele orienta, que ele ensina, eu não perdoo, ele ensinou a perdoar, eu não perdoo. Achou, irmão? Achou, né? Ele diz ali, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está ali, ó. Não adianta chamar Senhor, Jesus é meu Senhor, mas eu tenho que fazer o que ele manda. Diga glória a Deus. O que ele ensina, o que ele orienta. Quem está compreendendo, gente? Infelizmente, às vezes a pessoa, tem muita gente que é fiel às doutrinas, às religiões,
mas tem mágoa no coração, é ou não é? A pessoa carrega uma mágoa, ela não perdoa. O que adianta ela ter religião, ela ser fiel às doutrinas da igreja, mas ela não está fazendo o que Jesus ensina, que Ele manda, que é perdoar. Quem está compreendendo, gente? Então tem que fazer. Aí diz ali, se com a tua boca você confessar Jesus, quer dizer, esse confessar Jesus, está ali, ó, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, é você entregar sua vida a Ele. Diga glória a Deus. É falar, Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida pertence a Ti. Eu me entrego a Ti, eu vou Te servir. Quem está compreendendo, gente? A partir de hoje eu vou Te servir, eu vou ser fiel, eu vou obedecer a Tua palavra. Isso é confessar Jesus. Diga glória a Deus. Lembra que Pedro negou Jesus? Sim ou não? Ele não negou Jesus? Jesus já sabia já. Falou, Pedro, você vai me negar. Ele falou, não, senhor, de maneira alguma. Não, na hora que o negócio apertar, você vai me negar. Na hora que você for ameaçado de morte, você vai me negar. Não, Senhor, eu não vou de maneira alguma. Eu morro por Ti. Eu morro por Ti. Está ali, ó. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para o quê? A morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Quer dizer, e Pedro está dizendo, não, eu vou, se tiver que ir preso, eu vou ser preso, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas Jesus já conhecia o coração dele e sabia que ele não estava preparado. Quem está compreendendo, gente? Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, depois que ele estava realmente preparado, aí sim ele morreu mesmo pelo Evangelho, por Cristo. Mas naquele momento ele negou. Então esse confessar Jesus é você não negar a fé. Diga glória a Deus. É você não negar a fé, é você servir a Cristo de todo o teu coração. E ele diz ali, continuando para finalizar, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Será salvo. Ou seja, é viver a fé, é confessar a fé em Cristo, e você de todo o coração servir a quem? A Deus. Você crê que Ele é o Salvador, que não tem outro caminho, não existe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como, é Cristo. Diga glória a Deus. A sua religião é Cristo. Quem compreendeu, gente? A sua doutrina é a palavra de quem? De Deus. E a sua religião é Cristo. Diga glória a Deus. Fica de pé, vamos orar e vamos cear. Quem ainda não recebeu o cálice da ceia, os obreiros vão levar para você. E aí você já separa o pão do cálice. A tampinha é o pão. Aí você separa já. O pão está na tampinha. E o cálice. Quem não recebeu, receba aí a ceia, a Santa Ceia do Senhor. E vamos cear com Cristo. Ele mesmo disse, fazer isto em memória de mim.
Quando a gente participa da ceia, nós lembramos, né? Memória é lembrança. Nós lembramos o porquê que Cristo, Ele instituiu a ceia. É para lembrar que Ele deu a vida por nós, amém? Ele morreu na cruz por nós, como está escrito aqui, ó. Ele nos resgatou da maldição da lei, quando Ele foi crucificado. Ele carregou a maldição. Quem está compreendendo, gente? Ele pagou o preço. Ninguém precisa viver debaixo da lei mais. Hoje nós vivemos pela graça de Deus. Diga glória a Deus. Hoje nós vivemos no amor de Cristo. Ele deu a vida por ele, ele pagou o preço. A dívida foi paga. Amém? A dívida, ela foi paga.